Bem-vinda e bem-vindo ao último vídeo da jornada do psicoterapeuta. O meu nome é Diego Falco, eu sou psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu atendo nesse consultório aqui há mais de 5 anos. A minha intenção com a jornada do psicoterapeuta é te ajudar com os primeiros passos para conseguir mais pacientes e atendê-los na clínica com uma maior confiança, tentando aí eliminar a sua insegurança. E a intenção da aula de hoje é te mostrar tudo o que você pode fazer para eliminar qualquer medo ou insegurança nos seus atendimentos. Eu sei muito bem como são esses medos, eu já senti tudo isso que você está sentindo nesse momento da sua vida, porque eu já passei por esse momento. Mas eu tive uma mentora para me ajudar. No caso, como eu falei nos vídeos anteriores, a minha mãe. Ela também é psicóloga e já atua na clínica há mais aí de 39 anos. As orientações dela foram fundamentais para eu superar os meus medos e inseguranças e como sei que poucos possuem um mentor para auxiliá-los nesse começo, muitos dos meus conteúdos são direcionados para recém-formados e estudantes de psicologia. Essa jornada do psicoterapeuta não foi diferente. O objetivo com ela foi ser o seu mentor e te ajudar na sua jornada de se tornar um terapeuta ou o terapeuta que você gostaria de ser. Eu não posso deixar de falar que se você ainda não assistiu os vídeos das aulas anteriores, eu recomendo que você pause esse vídeo agora e vai lá assistir. São 2 vídeos e no primeiro eu ensinei onde você pode procurar parcerias, né? Como você pode fazer, onde você pode promover, às vezes, palestras e como isso pode te ajudar a conseguir clientes. Falei também da importância de ter uma presença digital, como você pode realizar também as suas consultas online. No segundo vídeo, eu ensinei o que você pode fazer na primeira sessão com seu paciente para ter uma maior segurança e resultados no tratamento. São 3 itens simples, mas que muita gente não faz. Mostrei também como a TCC é simples e prática e permite os iniciantes a começarem devagar e sem pressão, tá? Para resolver rápido o problema do seu paciente. Então, apesar dela resolver rápido, mas é uma coisa meio sem pressão. Falei também como eu lido com as emergências que às vezes acabam me aparecendo. Também mostrei os degraus que você pode subir em busca do seu sonho de se tornar um psicoterapeuta. Nesse vídeo eu vou te apresentar o último degrau que eu tenho disponível para você e eu tenho certeza que você vai gostar. Queria agradecer novamente a participação de todo mundo nos comentários. É muito bacana, é muito legal ver a participação de todo mundo. E, como sempre, eu tentei fazer o possível aí para responder todo mundo nos comentários. E às vezes a gente não consegue responder todo mundo, mas pelo menos eu tentei. Então me desculpa se eu não respondi o seu comentário, assim como eu disse nos outros vídeos. Quero parabenizar também todo mundo que continuou mandando as mensagens dizendo que marcou a sua palestra ou fechou alguma parceria. Meus parabéns. Vocês são executores de verdade e com certeza não vão ficar aí só sonhando com um trabalho estável na clínica de vocês. Logo, vocês vão ter os resultados que vocês gostariam. Quem ainda não começou e não foi em busca de parcerias ou de palestrar por qualquer motivo, tudo bem, tá? Você vai ter tempo para isso, mas eu sugiro que você comece o quanto antes. Ficar parado só nos impede de alcançar os resultados que desejamos e ainda pode causar um sofrimento pelo arrependimento de não termos tomado as atitudes necessárias quando nós podíamos ter tomado essas atitudes. A melhor hora de plantar uma árvore foi 20 anos atrás. A segunda melhor hora é hoje. A opção é sua. Você quer ser uma executora e fazer o que precisa ser feito, ou você quer ser uma sonhadora e acabar trabalhando em algo que você não gostaria e apenas sonhar em ser uma psicóloga de resultado. Eu gostaria de ver todos que estão participando dessa jornada se tornarem executores. E por isso, agora eu quero mostrar como você vai eliminar todos os medos e as inseguranças que estão te impedindo de começar. Aliás, eu vou fazer isso de uma forma um pouco diferente. Eu vou pegar os seus medos, as suas inseguranças e pensamentos que te atrapalham, tá? Que o pessoal já me enviou anteriormente e tudo mais. Vou pegar os pensamentos disfuncionais que estão aí povoando a sua cabeça e usar a conceituação cognitiva para desenvolver estratégias que podem ser implementadas por você para atingir os seus objetivos. De quebra, você vai aprender a conceituação cognitiva para te ajudar aí com seus casos, como ela funciona e como você pode utilizar, aumentando ainda mais a sua confiança. Espero então que dessa forma você aprenda como eliminar os seus medos e inseguranças e também aprenda na prática como fazer e utilizar a conceituação cognitiva de caso. Vamos então agora para a tela do computador para você ver, para que você possa ver a conceituação. Bom, pessoal, essa daqui, tá? Essa daqui é a conceituação
cognitiva, tá? Se você não conhecia a conceituação cognitiva, é essa daqui. O que que é, né? O que que é, Diego, a conceituação cognitiva, caso você não conheça? Deixa eu só dar um zoom aqui nela, né? Então, o que que é a conceituação cognitiva? A conceituação cognitiva é o que nós, da terapia cognitivo-comportamental, nós utilizamos, tá? Para conseguir, digamos, enxergar como aquele paciente funciona, como o cliente funciona, entender o porquê que ele pensa como ele pensa, entender por que ele age como ele age. Com essa conceituação, nós fazemos esse entendimento, ao mesmo tempo que a gente consegue utilizar ela para pensar em estratégias, tá? Para pensar o que a gente pode fazer para ajudar aquele paciente com o seu problema, com o seu transtorno, de uma maneira geral, tá certo? Então, essa daqui é a conceituação cognitiva e eu vou mostrar para vocês como ela funciona, como a gente pode preencher ela e também como a gente pode trabalhar ela utilizando aí as suas inseguranças para você também trabalhar com as suas inseguranças e poder melhorar e seguir em frente com a sua carreira. Tá? Então, essa daqui é a conceituação cognitiva e ela funciona da seguinte maneira, né? Ela apresenta, por exemplo, os dados relevantes da vida, né, do paciente, as crenças nucleares do paciente. As crenças nucleares são coisas que a gente vai formando durante a nossa vida, tá? De maneira bem rápida aqui. A gente vai formando durante a nossa vida e aí que geram pensamentos automáticos disfuncionais. Aí nós temos os pressupostos ou regras intermediárias, né, as crenças intermediárias ou regras condicionais e as estratégias compensatórias, que são comportamentos que nós temos que às vezes impede a gente de conseguir o que a gente quer, impede a gente de melhorar do nosso transtorno, melhorar o nosso problema e coisas nesse sentido, ou às vezes até piora a nossa situação. As regras, tá, os pressupostos, basicamente eles ligam a crenças com os comportamentos de segurança. Então, por exemplo, se eu não me comportar como eu acho que eu tenho que me comportar, se eu não tiver o comportamento que eu acho, a minha crença vai acontecer, a minha crença vai aparecer, coisas nesse sentido. E aí essa parte aqui de baixo da conceituação cognitiva são os RPD, são registros, né? Como eu já falei numa aula anterior sobre o modelo cognitivo. Né? Então essa parte de baixo seria basicamente o modelo cognitivo. Então uma situação, pensamento automático, um significado desse pensamento automático, que você vai questionar, né? O que significa esse pensamento? Uma emoção e um comportamento que seria a sua resposta a tudo isso. Quando a gente monta isso daqui, depois a gente consegue montar essa parte de cima. Então isso aqui é só para você ver como funciona, como que é a conceituação em branco, tá? Para você ter uma ideia. Agora eu vou falar dela preenchida, como a gente pode preencher e tudo mais. Então eu peguei algumas, né, das, diria, objeções, aí, medos, inseguranças, né, do pessoal, para poder falar aqui para vocês. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente faz para preencher a conceituação cognitiva, que é uma coisa que você vai fazer com o seu paciente também, é pegar situações típicas deles, tá? Então você pode, desde a primeira sessão, tá? Desde a primeira sessão de tratamento, você já vai ter algumas informações, você já vai ter algumas situações que o paciente às vezes se coloca tipicamente no seu dia, durante a sua semana e tal. Por que tem que ser situações típicas? Porque a gente precisa pegar um padrão de comportamento, a gente precisa pegar coisas que o paciente ali faz continuamente, porque aquilo sim significa uma crença. Porque se um dia específico lá foi explosivo, por exemplo, com alguém, isso não é uma situação típica dele. Então não necessariamente está ligado com uma crença mais interna dele, tá? Então a gente tem que pegar situações típicas. Então a gente pode pegar desde a primeira sessão isso, ou nas próximas sessões a gente ir pedindo, ir questionando o paciente e pedir para ele também fazer o preenchimento de um RPD, que é o que a gente chama de registro de pensamento disfuncional, que é basicamente isso daqui, tá? Que vai incluir, então, tipo, uma situação, o pensamento automático, o que esse pensamento significa para ele, tá? E uma emoção e um comportamento, uma resposta fisiológica também. Então, quando a gente preenche isso daqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai pegar 3 situações. Então eu comecei aqui preenchendo com as suas objeções, tá? São objeções comuns aí do pessoal que está assistindo, né? Essa jornada para quem justamente é direcionado. Então, situação 1, pensando em começar o atendimento. Então a pessoa está lá em casa pensando, nossa, vou começar a atender, eu quero começar a atender, coisas nesse sentido. Aí o pensamento automático que pode vir quando ela está pensando sobre isso e se eu errar o diagnóstico? Né? E se eu estiver ali no atendimento, nas primeiras sessões e tal, e errar o diagnóstico do paciente, né? Falar errado ou pensar de uma maneira errada e coisas assim. Esse pensamento automático, provavelmente a gente tem que questionar, né? Mas aí eu estou jogando hipóteses baseado no que eu mais observo e tudo mais, e também quando eu era, quando eu estava no começo. O que isso significa? Né? O que esse pensamento diz sobre você? Se isso realmente acontecesse, o que isso diria sobre você?
A probabilidade, das probabilidades, né, uma das possibilidades é que você seria incompetente. Então, se eu errar o diagnóstico, isso significa que eu sou uma pessoa incompetente. Tá? Sou incompetente de realizar meu trabalho e tal. A emoção, tristeza, que fica chateado, né, por ser incompetente, por se achar incompetente. E ansioso, porque não vou conseguir superar isso, né? E aí, come para se acalmar. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, têm um problema às vezes com comida, às vezes acabam comendo para acalmar, para se tranquilizar com a ansiedade, para sentir algum prazer. Ai meu Deus, estou sofrendo com isso, preciso sentir o prazer. Situação 2. Pensando em começar a procurar parcerias. Aqui no caso, né, a pessoa já assistiu aí o primeiro vídeo dessa jornada e aí falou assim, realmente, então eu preciso buscar parcerias. Tá? Então começou a pensar sobre isso. Aí o pensamento automático que pode ter vindo é, se eu não conseguir usar as ferramentas, as técnicas corretamente. Então, assim, eu fui, busquei parcerias, consegui pacientes, mas não consegui utilizar as ferramentas, utilizar as técnicas de uma maneira correta. E aí o significado desse pensamento, sou uma péssima profissional. Se eu não conseguir utilizar, isso significa que eu sou uma péssima profissional. Emoção, tristeza e ansiedade, mesma coisa. E fica comportamento, né? Resposta disso, fica deitada na cama procurando concursos, porque concurso é mais seguro, né? De certo modo, muitas pessoas fazem isso. Concurso é mais seguro, não tem como errar, né? Se errar não vai ter problema, coisas assim. Ou outras profissões mais seguras. Então, buscando outras coisas para fazer. Situação 3. Pensando em começar a montar materiais de divulgação. Aqui, materiais de divulgação, coloquei tipo postagem, né? Postagem no YouTube, postagem nas redes sociais, coisas nesse sentido, ou uma palestra e tal. Então, pensando em começar a montar esses materiais. Pensamento automático. E se eu não conseguir a melhora do paciente? Ou não conseguir atingir as expectativas desse paciente? Significado, novamente, sou uma má psicóloga. Então, vocês podem perceber aqui, no caso, que tudo segue o mesmo tema. Sou incompetente, sou uma péssima profissional, sou uma má psicóloga, né? Então é uma coisa que... o mouse está errado aqui, mas enfim, sou incompetente, sou uma péssima profissional, sou uma má psicóloga. Emoção também, tristeza e ansiedade. Comportamento e resposta fisiológica, não estuda mais sobre a abordagem que gosta e não procura parcerias. Então acaba ficando parada, tá? Porque ela começa, ai meu Deus, mas se eu não conseguir melhor e tal... E acaba uma ruminação de pensamento sobre aquilo e fica empacada, sem fazer nada. Então tá, então a gente preenche essa parte aqui de baixo, então se isso você vê, eu fiz aqui baseando em vocês, e isso você vai fazer com os seus pacientes também. Você vê que é uma coisa relativamente simples, só essa parte aqui do significado do pensamento, você pode ter suposições, tá? Baseado na sua, aí mais na experiência, ou na sua capacidade de notar padrões e tudo mais. Você pode ter uma suposição, ou você vai ter que chegar para o paciente e perguntar, tá, você teve esse pensamento, o que esse pensamento diz sobre você? Lembrando que é importante ser situações típicas. Depois que a gente preencheu isso daqui, então a gente começa a preencher a parte de cima. Os dados relevantes da infância, aqui, por exemplo, eu não coloquei nada, porque é bem variado para cada um, tá? E serve, assim, para a gente entender um pouco as coisas, mas não na parte do tratamento, não necessariamente a gente vai utilizar. Mas daí você vai questionando, conforme você vai tendo as informações das áreas da vida do paciente, informações do passado dele, você vai preenchendo depois. Essa conceituação, importante falar, que ela não precisa ser preenchida e completada, digamos, logo no começo. Você vai, na verdade, modificando ela e montando ela durante o tratamento, mas ela vai te ajudar a servir meio que como um guia para você buscar as estratégias também, conforme você vai tendo os dados dela. Então, você preenche isso aqui depois. Aí, as crenças nucleares são basicamente, tá? São basicamente o significado dos pensamentos. Então, quando a gente tem aqui o significado dos pensamentos, seja uma suposição sua, ou seja aí o paciente ter falado para você, te respondido o que esse pensamento diz sobre ele mesmo, sobre ele, ou se esse pensamento for verdadeiro, ou se isso realmente acontecesse, o que isso diria sobre ele, tá? Aí você preenche, então, aqui em cima a parte das crenças nucleares. Sou uma péssima profissional, psicóloga, sou incompetente. É possível, tá? Não estou falando que com certeza é provável, é possível que talvez essa seja aí uma crença que você possa ter, porque é bem comum quando a gente está se formando, quando a gente se formou, a gente achar que a gente não aprendeu tudo que deveria, que a gente não estudou como deveria, que a gente não fez o que deveríamos aí ter feito. Depois, a gente passa para a parte do comportamento, tá? Porque antes da estratégia, a gente tem que ir para a parte do comportamento. Então, estratégias compensatórias, come para se acalmar, por exemplo. Fica deitado na cama procurando concursos ou profissões mais seguras, não estuda mais a abordagem que gosta e não procura
parcerias. Normalmente a gente só preenche isso daqui, tá? Essas 3 coisas aqui. Essas daqui eu coloquei a mais para a gente poder questionar depois. Quando a gente preenche essa parte aqui, então a gente vem para os pressupostos e para as crenças. Então, se eu errar o diagnóstico, né, então se eu tiver lá o comportamento e acabar errando o diagnóstico, o paciente vai perceber, não vai conseguir resolver o seu problema, o seu transtorno, e ele vai pensar que eu sou incompetente. Então, se ele fizer alguma coisa que vai errar o diagnóstico, isso pode acontecer dela, vai perceber que eu sou incompetente, eu vou perceber que eu sou incompetente, coisas nesse sentido. Se eu não utilizar as técnicas corretamente, posso piorar o quadro do meu paciente e ele desistir da terapia, demonstrando que eu sou ruim, que eu sou péssimo psicólogo e tudo mais. Esses pressupostos aqui a gente vai questionando também o paciente no sentido, tá, se você se comportar de tal maneira, se você errar, se acontecer tal coisa, se você não se comportar como você gostaria e tudo mais, o que vai acontecer? Então é bem numa questão de se então. Se eu não buscar pacientes, se eu não divulgar meu trabalho ou não começar meus atendimentos, e não irei, aqui você vê como é uma regra, né? Aqui no caso são pressupostos, são suposições, tá? E aqui é uma regra. Então, se eu não buscar pacientes, não divulgar meu trabalho e não alcançar e não começar os meus atendimentos, eu não irei expor a minha incapacidade ou incompetência e tudo ficará bem. Então, ela tem uma regra no sentido, então é melhor ficar parado, é melhor ficar quieto, sem fazer nada e coisas nesse sentido. Então tá, então a gente tem todas essas informações. E aí, como que a gente vai, então, trabalhar com isso? Eu até coloquei em vermelho, basicamente, as coisas que a gente vai trabalhar. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, que a gente faz na terapia cognitiva comportamental, é o trabalho em cima dos pensamentos disfuncionais. Como eu falei no final da aula passada, né, do vídeo passado, falei sobre vocês anotarem isso, né, dos seus medos e responderem com alguns questionamentos. Isso, então, a gente teria aqui em cima, por exemplo, em cima disso daqui mesmo, por exemplo, e se eu errar o diagnóstico? E aí se você errar o seu diagnóstico? Qual o grande problema disso? Primeiro de tudo, né, então assim, bem assim, evidências de que você vai errar, a gente pode trabalhar por esse lado, tá? Se tem alguma evidência que você vai errar, se você não conseguir, como fazer para você, talvez, diminuir as chances de você errar, por exemplo, estudar o DSM-5, pelo menos as coisas mais básicas, pegar todos os dados do paciente, entra que nem aquela primeira sessão que a gente já conversou, né? Então, entre a primeira sessão e a próxima, você lá olhar o DSM-5, ver os sintomas que o paciente trouxe, o que naquilo se encaixa. Então, existem maneiras de você diminuir a chance, por exemplo, de você errar o diagnóstico. Um outro lado é a questão de, e se você errar o diagnóstico, no sentido de que não importa o diagnóstico. Tá? Uma coisa que eu vou falar para você é basicamente isso. Talvez, assim, isso que eu estou falando para você, fazendo com você aqui, é basicamente uma psicoeducação, que é trazer algumas informações para você. No sentido que, você vê, com essa conceituação cognitiva, o que importa para a gente? Importa o pensamento do paciente, importa o comportamento do paciente e as crenças desse paciente. Você vê que, assim, em nenhum momento nessa conceituação tem aqui, o paciente é depressivo, o paciente é ansioso, o paciente tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno de personalidade e tal. Essas coisas não importam. O que importa? O pensamento que mantém o paciente naquilo. Então, basicamente, o pensamento que mantém o paciente se comportando da maneira disfuncional dele, empacando a vida dele, fazendo aquele transtorno ficar parado, tá? Que é basicamente esse pensamento aqui, né? De que, e se eu errar o diagnóstico, eu sou incompetente. E o comportamento que ele tem que acaba mantendo ele no problema. Como, por exemplo, comer, aí ele fica mal porque ele comeu, por exemplo, né? Então, ficar deitado na cama, procurando concursos e tal, ele acaba perdendo tempo e não começa os seus atendimentos, então empaca ele na vida. Então, é isso que importa. Então, no fim das contas, você nem precisa necessariamente ter um diagnóstico. Então, errar o diagnóstico não é uma coisa tão, assim, significativa, porque ter um diagnóstico também não é necessariamente tão importante assim. Agora, se você quer muito, não, eu quero muito dar diagnóstico correto e não sei o que e tal, aí entra na parte justamente ir com calma, como eu falo. Faça um bom primeiro atendimento, um bom primeiro encontro ali com o seu paciente, pegue todos os dados possíveis e estude tudo aquilo. Então, o trabalho aqui é de se questionar qual o grande problema, por exemplo, de você errar o seu diagnóstico. Será que você, no começo, você vai acertar todos os diagnósticos? Tá? Será que você não tem que aprender isso com o tempo? Então, todos esses questionamentos é uma coisa que você tem que fazer. E escreve aí a resposta de tudo isso. Entenda também essa informação que eu estou te falando, que não importa necessariamente o diagnóstico do seu paciente, tá? Obrigatoriamente, assim, não importa esse diagnóstico. Você não precisa chegar para o paciente e falar assim, você tem isso. Tá? Por exemplo, você pode falar assim, estou investigando ainda, tudo mais. Aí você tem suposições, você pode colocar, olha, eu suponho
que você tenha esse problema, que você tenha esse diagnóstico e tudo mais, busque lá no DSM-5 e compare, tá? Veja lá nos critérios e vê se o paciente encaixa ou não naquele diagnóstico, tá certo? Então, por exemplo, uma das estratégias é justamente questionando esse pensamento para ir trazendo novas informações para você e aí você montar uma resposta para isso. Então, monte uma resposta para isso. Se esse daqui é um dos seus pensamentos, monte uma resposta para isso. E se você errar o diagnóstico, qual o grande problema disso? Será que você não vai se recuperar disso? Você nunca errou nada e depois consertou depois? Será que você precisa mesmo saber o diagnóstico? Tem uma grande necessidade assim, do diagnóstico? Pegue todas essas informações e monte uma resposta para isso. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente faz na TCC, que é responder esses pensamentos disfuncionais. Então, por exemplo, também, e se eu não conseguir usar as ferramentas técnicas corretamente? Primeiro de tudo, né, você vai começar bem devagar utilizando essas técnicas, essas ferramentas. O que seria não conseguir utilizar as técnicas corretamente? Porque você pode estar achando que você não utilizou corretamente porque não deu o resultado que você gostaria. Mas, né, mesmo se você não teve o resultado que você gostaria, faz parte do tratamento. Todo o tratamento na TCC não é uma garantia, não é porque você sabe a técnica, que eu vou usar essa técnica e vai funcionar e ponto final. Não, tá? Tudo na TCC é teste. Tudo a gente vai testar, tudo a gente vai tentar fazer o melhor para o paciente. Então, eu tenho a hipótese de que essa técnica aqui, essa ferramenta vai te ajudar. Você coloca em prática e aí você vai ver o resultado. No começo do trabalho, do tratamento, quando eu comecei a atender, eu tentava usar todas as técnicas meio que juntas e usei várias técnicas de maneira errada e tal. Sabe qual foi a consequência disso? Nenhuma consequência disso, porque a maioria das técnicas são, por exemplo, mais ali no consultório e tal, questionamentos e tudo mais, e não acontece nada, só tipo, não funcionou, entendeu? E aí é seguir em frente. Então é se questionar, por exemplo, tá, e se você realmente errar, não conseguir utilizar as ferramentas e tal, o que você pode fazer? Poxa, aí entra muito uma resolução de problemas também. Poxa, eu posso estudar mais sobre as técnicas, eu posso buscar um curso, eu posso buscar uma especialização, eu posso buscar um workshop de técnicas, eu posso buscar maneiras de resolver isso se eu errar. Tá? E se você errar, não vai ter problema nenhum. Então, o paciente, primeiro de tudo, você tem que entender que o paciente ali está buscando o seu conhecimento, você é a pessoa que conhece. Então, ele não sabe qual técnica funciona, qual técnica não funciona e coisas nesse sentido. E você vai aprender junto com ele qual é a melhor técnica para funcionar. Então você vê, tudo que eu estou fazendo aqui é muito mais uma questão de psicoeducação. Mas porque como a gente não está interagindo, fica mais difícil de questionar. Mas é basicamente esse questionamento. Por exemplo, que evidência você tem que você vai errar a técnica? Por que você acha que essas técnicas são tão difíceis assim de você implementar? Existe lá uma ordem que você pode seguir e com calma e tudo mais. Tá? Então, coisas nesse sentido. Então, esses questionamentos. E se eu não conseguir a melhora do paciente ou não conseguir atingir as expectativas dele? Aí entra muito uma questão de aceitação também, que isso, novamente psicoeducação, né? Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Você não vai conseguir melhorar todos os seus pacientes, tá? E você não vai atingir as expectativas de vários pacientes. Isso pode ser por N motivos. Pode ser porque o paciente não foi com sua cara, pode ser porque o paciente não aderiu ao tratamento, porque ele não teve motivação suficiente, e pode ser porque você fez alguma coisa errada, mas faz parte. Você é ser humano e você vai aprendendo com os seus erros, pelo menos deveria ir aprendendo com os seus erros. Então, e se eu não conseguir a melhora do meu paciente e não conseguir atingir as expectativas deles? E se isso acontecer? Qual o grande problema disso? O que vai acontecer? Né? De uma maneira assim, concreta. Que real dano vai causar? Que grande problema vai ter aí se isso acontecer? Tá? Então esse é o tipo de questionamento que você tem que fazer. E aí parte muito de uma coisa de que a probabilidade que não vai acontecer nada, que vai dar tudo certo. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com esses questionamentos, então vai escrevendo, tá, sobre isso, se pergunte aí qual o seu pensamento e questione muito a real importância desse pensamento, se ele é realmente tão válido assim. Se questione, poxa, qual a evidência que você tem que isso pode acontecer, tá? Se isso atrapalha, se ter esse pensamento atrapalha na sua meta, qual a sua meta nessa situação e coisas nesse sentido. Que são as perguntas que eu fiz, por exemplo, na sessão, no vídeo passado, na sessão. Mesma coisa com os pressupostos, tá? A gente vai também questionar esses pressupostos do mesmo jeito que a gente pode questionar aqui
os pensamentos automáticos, né? Então, se eu não buscar pacientes, divulgar meu trabalho, blá blá blá, vai tudo ficar bem. Será que tudo vai ficar bem? Se você realmente não buscar seus pacientes e tudo mais, aí você, nesse tipo de pensamento, por exemplo, se eu ficar parado vai tudo ficar bem porque eu não vou me expor, a gente pode utilizar bastante uma vantagem e desvantagem. Será? Tipo, então qual é a real vantagem e desvantagem de você ficar parado, sem fazer nada, e a vantagem e a desvantagem de você correr atrás do que você quer. Aí provavelmente você vai colocar lá, por exemplo, na vantagem que vai tudo ficar bem, né? Se você ficar parado, vai tudo ficar bem, você não vai sofrer com isso, não vai mostrar que você é incompetente, coisas assim. Mas nas desvantagens de você ficar parado, você vai ficar empacado, você vai se arrepender depois lá na frente, coisas nesse sentido. Fazer essa lista, por exemplo, pode te ajudar a colocar as coisas em perspectivas. Aí você pode pesar as duas. Tá? O que é mais interessante? As vantagens e desvantagens de ficar parado ou as vantagens e desvantagens de você começar a fazer alguma coisa? Ao mesmo tempo de responder aí as vantagens de ficar parado. Que vai tudo ficar bem. Será que tudo vai ficar bem? Inicialmente você pode pensar, porque daí eu não vou sofrer, porque eu não vou enfrentar essas coisas e tudo mais. E aí vai tudo ficar bem. Mas será que isso é verdade? Se questione sobre isso. Será que é verdade? Será que você não vai se arrepender e você vai sofrer por ter arrependido? Será que daqui a um mês, daqui 2 meses você não vai se questionar? Poxa, eu deveria ter feito aquilo? Será que isso não vai acontecer? Será que daqui a um ano você não vai estar arrependido e triste por não ter seguido os seus sonhos, seguido o que você fez? Então, será que você vai realmente ficar tudo bem? Então, esses tipos de questionamentos sobre as vantagens de você ficar parado, por exemplo, são muito válidas. São muito válidos, tá? Você tem que fazer. Então, você vê que, basicamente, questionamentos, muita psicoeducação, esse é um trabalho que a gente vai fazer. Aí entra em você nisso com o seu paciente, de você buscar bastante informações, de você ter um conhecimento aí vasto sobre várias coisas para você poder fazer justamente essa psicoeducação e para você também fazer esses questionamentos. Os questionamentos, existem questões mais certinhas assim que a gente pode seguir para ir aprendendo, mas depois com experiência você vai fazendo outros tipos de questionamentos. E depois a gente entra aqui na parte justamente dos comportamentos, que na verdade a gente pode fazer tudo junto, tá? Então, por exemplo, come para se acalmar. Qual que é o grande problema disso? Ganho de peso e acaba se sentindo remorso por ter feito isso. Uma das maneiras da gente talvez trabalhar esses comportamentos é trabalhar, como eu falei, vantagem e desvantagem de continuar tendo esse comportamento e vantagem e desvantagem de parar de ter esse comportamento. Então, para pelo menos tentar motivar a pessoa a mudar isso. Então, e aí, ao mesmo tempo, de desenvolver estratégias, tá? Então você come para se acalmar. Será que não existe nenhuma outra coisa que você pode fazer para se acalmar? Será que você já tentou uma meditação, uma respiração? Será que você já tentou fazer uma caminhada, tomar uma água, coisas nesse sentido? Então, desenvolver estratégias junto ao paciente é muito importante. Você pode sugerir, você pode questionar o paciente se já não existe outra coisa que ele faz que também acalma, outra coisa que ele fazia que também acalma, que às vezes ele deixou de fazer, que ele pode voltar a fazer, coisas nesse sentido. Então, vai muito de você perguntar, de você investigar aquilo com o paciente e depois sugerir, ok, então que tal essa semana, a próxima vez que você se sentir incomodado, angustiado e tudo mais, você, na verdade, ir fazer uma caminhada com isso, colocar uma música que você gosta e fazer uma caminhada, uma música tranquila, tá? Ou que tal fazer uma meditação? Aí você pode, por exemplo, ensinar uma meditação para o seu paciente. Com certeza, quando fazendo isso daqui, a pessoa vai ganhando mais confiança. Se você, por exemplo, fizer isso, você vai ganhando mais confiança e uma noção maior de que você tem controle sobre as coisas, tá? Controle sobre o seu corpo, controle sobre as coisas da sua vida. Isso vai melhorar muito o seu humor e vai te ajudar a seguir em frente. Fica deitado na cama e procura concurso e tal. Perde tempo e não começa os seus atendimentos, tá? Tudo isso, né, até coloquei aqui, ó, tudo isso aumenta ou mantém a sua insegurança e a sua ideia de incompetência por não testá-la. Porque se você não coloca em prática, então se você não coloca em prática a coisa porque você tem medo de errar o diagnóstico, você não coloca em prática porque você tem medo de não conseguir utilizar técnicas, se você não coloca em prática porque você tem medo de não atingir as expectativas do seu paciente, e o importante falar, né, como eu estava falando, essas 3 coisas aqui, a grande probabilidade é que vai acontecer. Então entra muito mais na questão, por isso que até eu falo nessa questão de psicoeducação, no que, vai acontecer. A questão é que não tem problema acontecer, que faz parte. Você não precisa fazer coisas muito intensas, vá com calma. É isso que eu sempre falo. Vá com calma, porque essas coisas vão acontecer. Você não precisa fazer intervenções enormes, expor o paciente numa sala cheia de ratos, você não vai fazer isso. Tá? É só você ir com calma e devagar que vai estar tudo certo. Então, assim, basicamente, quando você evita todas essas coisas por conta desses medos, isso aumenta ou mantém a sua insegurança, porque você não testa. Então,
Então você acha que você é uma pessoa incompetente, que você não vai conseguir e tal, mas você precisa testar isso. Você precisa colocar em prova que talvez você seja mais competente do que você imagina. E para isso você precisa colocar em prática. Então você tendo esse comportamento, mantenha a sua insegurança e a sua ideia aí de incompetência, porque você não testa essa ideia. Tendo isso que eu fiz com você, por exemplo, é novamente uma psicoeducação do funcionamento, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental. E é isso que você também vai fazer com o seu paciente, para ele entender que o comportamento que ele tem mantém ele no problema, mantém ele empacado sem atingir os seus objetivos. Então envolve muito um questionamento, poxa, qual é a sua meta de vida? Qual é a sua meta aqui? No seu caso, qual é a sua meta profissional? O que você quer atingir? Até quando você quer atingir? Seja uma questão financeira, seja uma questão de status, seja uma questão, enfim, não importa. Qual é a sua meta, tá? Agora, você se comportar como você está se comportando, te ajuda a atingir essa meta ou atrapalha você atingir essa meta? Existem outras desvantagens além disso? Além de você não atingir sua meta, existem outras desvantagens? É provável que sim. Lixe essas desvantagens e aí pense no que você iria ganhar, qual seria o benefício, tá, de você ter outro comportamento. Tipo, qual outro comportamento, na realidade, você precisa ter para alcançar as suas metas. Então, aí envolve começar a pensar em novos comportamentos que você pode ter. E aí, apesar de parecer às vezes uma coisa muito grande, porque às vezes a meta é grande e tal, você pode também, porque assim, ai meu Deus, mas tem que fechar parceria de vida, tá? Pegue aquela coisa maior, que é, vamos supor, conseguir uma parceria e destrinche isso, tá? Antes de conseguir a parceria, eu preciso montar o que eu vou falar, que eu vou chegar para a pessoa e falar, né? Então, caiu. Então eu vou chegar para a pessoa e falar. Depois, eu preciso buscar parcerias. Então, buscar parcerias, você pode pesquisar primeiramente, tá? Então, busque lá no Google, pergunte para as pessoas, busque na lista telefônica, não sei se você conhece lista telefônica, mas enfim, busque na lista telefônica, busque aonde você pode ir. Então, busque o que você falar, busque aonde você pode ir, tá? Depois, isso você pode fazer uma vez por dia, então comece devagar, não precisa ser tudo de uma vez. Comece devagar, vá com calma, coloque submetas, coloque tarefas naquele dia para você ir fazendo e você vai conseguindo. Conforme você vai ganhando mais confiança, fica mais fácil. Então, o que você tem que falar, onde você vai, o que você precisa fazer, tá? E aí você depois separa, então, faz um mapinha, tá? Então eu vou começar nesse lugar para não perder tempo, sabe? Para não ter que ficar assim pela cidade, né? Então faça um mapinha onde você vai, da maneira que você vai, e veja aí o horário de funcionamento dos locais para você, às vezes um lugar fica fechado em um determinado dia, coisas nesse sentido. Ou ligue também, tá? Ligue para perguntar, para questionar sobre a questão de convênios, também entre em contato por telefone, todas essas questões. Então desenvolva, distribua essa meta que você quer em submetas, em tarefas, em coisas menores e vá fazendo aos poucos. Isso é uma estratégia que a gente usa bastante com pacientes, principalmente pacientes depressivos, ou enxergam as coisas com coisas assim muito difícil, muito grande tudo aquilo para ser feito, e a gente precisa aí eliminar essa objeção quebrando aquilo. Então, nessa parte comportamental, entra muito uma questão de vantagem e desvantagem de continuar se comportando como você se comporta, vantagem e desvantagem de mudar esse comportamento e também desenvolver então novos comportamentos e uma estratégia e uma resolução de problemas do que você precisa fazer para resolver aquilo. Então, faça isso, questione bem aí os seus pensamentos disfuncionais sobre tudo isso, tá? Questione bem o seu comportamento, se te mantém empacado ou não te mantém empacado e coloque em prática, tá certo? É basicamente isso. Você vê assim, não é uma coisa super complexa. Deixa eu até aqui então. Você vê assim, não é uma coisa super complexa de ser feito tudo isso, tá certo? E pode parecer, mas coisa besta, né? Tipo, super simples. Eu sei o que eu tenho que fazer e tal. Sim, e você simplesmente precisa fazer. Fazer isso, sabe, de você ter anotado aí vantagem e desvantagem de você começar a fazer alguma coisa, vantagem e desvantagem de você ficar parado. Essas coisas, por mais que você já saiba tudo isso, escrever, ter no papel e você ler aquilo com frequência, vai te ajudar a seguir em frente, vai te ajudar a fazer o que você precisa fazer. Como eu disse, pode parecer uma coisa bem simples, mas é o que funciona e funciona mesmo, tá? A gente observa isso no consultório, a gente observa isso na nossa vida como profissional, a gente também coloca em prática, né? Então, ajuda muito e funciona. É basicamente isso, tá? Questionar seus pensamentos disfuncionais e alterar, buscar motivação para a alteração do seu comportamento que te empaca, que te mantém no problema, tá certo? Eu espero ter conseguido explicar aí ao mesmo tempo
como você pode se ajudar com seus pensamentos funcionais, de você conseguir colocar em prática, de seguir em frente aí a sua carreira, de alcançar os seus objetivos e também de te ensinar um pouquinho de como você pode trabalhar com seus pacientes aí na conceituação cognitiva. Não sei, espero que não tenha ficado muito confuso. Aí, mas qualquer coisa vocês mandam para mim depois. Agora que você já sabe como eliminar os medos que te impedem de começar, já sabe como fazer e como utilizar uma conceituação nos seus casos, eu gostaria de te mostrar qual é o próximo passo, o próximo degrau aí da sua jornada. Você viu que eu até mudei de roupa como mágica, né? Mudei o cabelo, mudei o ambiente, porque eu preciso muito da sua atenção aqui agora. Eu não sei se você já sabe, mas eu tenho vários cursos no meu site, todos relacionados com a terapia cognitivo-comportamental. E um deles demanda muito mais do meu tempo. Os alunos desse curso, eles possuem um contato comigo muito mais próximo. E por isso eu não consigo deixá-lo com as inscrições sempre abertas. Eu não conseguiria dar atenção para todo mundo, então eu disponibilizo as inscrições apenas algumas vezes ao ano. Esse curso se chama Terapia Cognitiva Online Premium. Eu chamo ele de Acesso Premium e na próxima semana eu vou abrir as inscrições para ele. Esse não é só um curso onde eu vou te ensinar sobre a TCC. É um curso onde você vai ter um acompanhamento mais próximo comigo, através de supervisões, com a oportunidade de ter o seu caso clínico analisado por mim e a gente discutir o seu caso. Nessas supervisões, eu ajudo o aluno a pensar em quais técnicas utilizar e como utilizar essas técnicas também no seu caso clínico e também trabalhar um pouquinho da teoria que ele aprendeu no curso. Esse é um curso onde eu serei o seu mentor e eu quero te mostrar agora o meu plano de estudos para você nos próximos 2 meses. Quem se inscrever no Acesso Premium já vai ter acesso ao meu curso introdutório de TCC chamado Essencial da Terapia Cognitivo-Comportamental 2.0. Nesse curso eu ensino o básico da TCC na teoria e na prática. Do módulo 1 ao módulo 4, você vai encontrar o essencial da terapia cognitivo-comportamental para você já conseguir realizar os seus atendimentos clínicos com a terapia cognitiva sem a necessidade de começar, de fazer aí uma especialização. É importante falar, acho que é importante deixar um disclaimers aqui, importante falar que fazer esse curso não significa que ele vai substituir uma especialização, mas vai te dar um conhecimento intermediário na terapia cognitivo-comportamental que, junto com o que você aprendeu na faculdade, vai ser o suficiente para que você comece os seus atendimentos clínicos utilizando a TCC como base. Ele também vai te dar uma base legal para saber se no futuro uma especialização seria o seu próximo passo. No módulo 1 do curso, você vai aprender um pouco da história da terapia cognitivo-comportamental, sobre a sua eficácia, o que a diferencia da maioria das abordagens de psicoterapia e o que eu considero importante um terapeuta cognitivo ter ou buscar, tentar ser de certo modo. O conteúdo desse módulo é importante para que você entenda o quão diferente e eficaz a terapia cognitivo-comportamental é das outras abordagens, além de saber o que você precisa investir para se tornar o melhor terapeuta possível. Você vai conseguir saber como a TCC te dá uma base segura para atender sem ficar perdida e insegura com dúvidas do que fazer. No módulo 2 do curso, eu falo sobre a teoria da terapia cognitivo-comportamental. Eu falo sobre a sua definição, sobre os conceitos mais importantes, como o modelo cognitivo, os pensamentos automáticos, as crenças, os ciclos de manutenção e também a teoria das estratégias principais mais utilizadas, que é a reestruturação cognitiva, a resolução de problemas e, hoje, a aceitação. Isso tudo é importante para te dar a base da teoria da terapia cognitivo-comportamental, para você entender como o seu paciente funciona, o porquê ele funciona como funciona e também o que mantém ele empacado no seu problema ou no seu transtorno. No módulo 3 do curso vai começar a parte prática, você vai começar a aprender a prática da TCC. Mais precisamente sobre a estrutura do tratamento, as principais técnicas que nós podemos utilizar com os pacientes também. Nesse modo, eu busco te dar um guia para saber o que trabalhar com seus pacientes e também quais técnicas utilizar e como utilizar as principais técnicas da TCC. No módulo 4, eu termino de falar sobre a prática da TCC, focando na estrutura das sessões e como realizar o encerramento do tratamento. Com o fim desse módulo, você saberá como pode conduzir cada sessão do tratamento com o seu paciente, como lidar com as crenças centrais disfuncionais dele
e os passos também para dar a alta do seu paciente. Na TCC, um dos nossos objetivos é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Então, a alta faz grande parte aí do trabalho. E agora falar um pouquinho sobre as supervisões. Em menos de 30 dias, nós teremos a primeira supervisão, onde os alunos vão enviar um caso clínico. Eu vou escolher o caso com maior potencial de aprendizagem para os demais alunos e eu vou fazer uma supervisão por vídeo chamada com duração de até 1h30 com o aluno que teve o seu caso selecionado. A gente vai combinar um horário e a gente vai fazer essa supervisão, só eu e ele. Essa supervisão vai ficar disponível para que todos possam assistir depois e se por acaso vários alunos enviarem casos clínicos, nós faremos o encontro online com todos que enviaram seus casos e não foram selecionados para podermos então discutir mais superficialmente aí o caso da maioria dos alunos que enviaram. Daqui cerca de 60 dias esse processo vai se repetir. Os alunos eles vão me mandar novos casos clínicos, eu vou escolher um, vou fazer a supervisão, vou disponibilizar a gravação e fazer um encontro para discutir os casos que não foram selecionados na supervisão e também, se dá tempo, a gente tirar dúvidas dos alunos sobre o curso, sobre a teoria, sobre pacientes e tudo mais. Dentro da plataforma terá um local adequado para que todo mundo pode enviar aí os seus casos clínicos e participar da supervisão e da mentoria em grupo com os casos aí não selecionados. A vantagem de participar da supervisão e das mentorias em grupo é que você pode ver na prática como eu penso os casos e como eu monto as estratégias a serem realizadas. Você vai poder aprender a ser comigo e na prática, tanto nos seus casos quanto nos casos dos colegas de turma. Eu gosto dessas mentorias porque todos participam e os outros alunos também dão sugestões, opiniões, perguntam ali na hora e acaba gerando uma discussão muito produtiva para todo mundo. Realmente não tem como você não aprender a implementar a TCC desse jeito. Até quem ainda está nos últimos anos de faculdade e ainda não pode atender, consegue tirar proveito dessas mentorias, porque quando começar os seus atendimentos já vai estar um pouco mais preparado e mais seguro para começar. Eu também vou deixar disponível as mentorias em grupo aí que a gente fez das turmas anteriores. E as supervisões sempre vão ficar disponíveis também para o próximo pessoal, que já é um excelente material de estudo. E os mini cursos, como que funcionam aqui? Nós temos mini cursos também. Eu sempre digo para os meus alunos que a melhor forma de adquirir conhecimento para dar conta das demandas do consultório é buscar conhecimento à medida que a demanda aparece. Isso eu falo muito, né? Isso porque não adianta você querer aprender tudo antes de começar, já que é humanamente impossível você fazer isso. Eu evolui muito quando eu comecei a fazer isso, de estudar baseado na demanda, porque aí eu fui conciliar, né, a teoria e a prática ao mesmo tempo. A demanda aparecia, eu buscava o conhecimento, eu já aplicava no consultório e eu podia perceber como a teoria funcionava então na prática. Isso ajuda muito no desenvolvimento, porque você estuda e você não coloca prática, não serve muito para muita coisa. Eu recomendo que você faça exatamente assim. E para te ajudar nisso, eu preparei 5 mini cursos para te ajudar com as demandas que mais aparecem no consultório. O primeiro mini curso é sobre a ansiedade e nele eu vou te explicar quais os transtornos que envolvem a ansiedade, como a TCC lida com esses transtornos e como tratar de uma maneira geral usando aí as técnicas da TCC. O segundo mini curso é sobre a depressão e nele também eu vou te ensinar os transtornos relacionados à depressão. Eu vou te mostrar como a TCC enxerga a depressão e como tratar a depressão de uma maneira geral com a TCC. Só nisso você vai ter uma boa base para começar a trabalhar com isso. O terceiro mini curso é sobre o luto e nele eu vou te ensinar a importância do luto. Vou falar sobre o luto complicado e te ensinar como trabalhar com luto também no seu consultório. E esse é um tema de extrema importância nos tempos aí que estamos vivendo hoje. Muitas pessoas me procuram com essa queixa, com essa demanda. O quarto mini curso é sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Nele eu vou te ensinar o diagnóstico e as características do TEPT. Eu vou te mostrar como a TCC enxerga o TEPT e como tratar também o TEPT de uma maneira geral. Porque hoje o TEPT não é visto só em casos muito extremos como guerra. Muitas pessoas têm isso em várias situações como abuso, como situações complicadas de relacionamento e tudo mais. E o quinto será sobre TCC para o emagrecimento. Esse mini curso já está sendo produzido e vai ser lançado em julho para todos os
alunos. Então, nos módulos 1 ao 4, você vai aprender a usar a TCC de uma maneira geral. Já nos minicursos você aprender a usar a TCC de uma forma direcionada para esses problemas, ou pelo menos ter uma ideia de como você vai direcionar o tratamento para esses casos. Caso você precise aí, já vai ter uma base, depois você vai conseguir estudar mais. Porque esses minicursos, eles vão te facilitar o atendimento desses transtornos, porque daí você já vai ter a base de conhecimento dessas áreas aí específicas, desses transtornos, desses problemas, dessas dificuldades específicas, e você não vai precisar perder muito tempo estudando o transtorno quando você for traçar as estratégias para o seu paciente. E se você precisar se aprofundar mais, você já vai ter uma base bem legal para conseguir pesquisar o que você precisa sem perder tempo com o básico desses problemas, desses transtornos. Com todo esse conteúdo, não tem como você não aprender a trabalhar com seus pacientes utilizando a TCC, e tudo que você precisa para começar está aqui. Só que eu me sinto na obrigação de te dar um aviso logo de cara. Esse curso não vai custar o mesmo valor que os cursos que eu já tenho disponível no meu site. Esse curso é um curso que demanda muito mais do meu tempo e por isso o valor é maior. E vai demandar ainda mais agora por conta das supervisões. Só que tenha calma, porque ainda não acabou aquilo que eu quero te oferecer. Como o próprio nome do curso já diz, esse é um curso premium e por conta disso eu decidi incluir mais coisas que vão te auxiliar aí na sua jornada para se tornar um psicoterapeuta, ou a psicoterapeuta ou psicoterapeuta que você sonha em se tornar. Todo mundo que se inscrever no acesso premium, Terapia Cognitiva Online Premium, terá acesso a um grupo do Telegram só para os alunos. Eu acredito que ninguém chega longe sozinho, sem algumas ajudas, sem compartilhar coisas com as outras pessoas. Com a ajuda de outras pessoas, a gente vai mais longe. Em um grupo, a gente vai mais longe ainda, porque nós podemos trocar experiências, aprender com o erro e o acerto dessas outras pessoas. Eu mesmo aprendo muito ensinando, porque eu vejo pontos de vista diferentes dos meus e por isso eu não tenho como calcular o valor de um curso. Assim, todos os alunos que participam do grupo gostam bastante, se ajudam e tudo mais. Principalmente, então, para desenvolvermos uma comunidade de psicoterapeutas cognitivo-comportamental, isso eu acho um valor, assim, inestimável, eu acho muito bom mesmo. Como incentivo para você participar dessa turma, eu vou liberar também acesso gratuito ao meu workshop 4 semanas para se livrar do estresse e evitar o burnout. Mas eu quero chamar a sua atenção porque esse acesso não vai estar disponível para todo mundo. Só quem se inscrever no primeiro dia de inscrições abertas é que vai poder ter acesso, vai ganhar acesso a esse workshop, que é um workshop direcionado às pessoas gerais, mas pode ajudar muito você também. Esse é um conteúdo onde eu ensino pessoas a lidarem com seus estresses diários, evitar o esgotamento mental e físico, ter mais energia para suas atividades e melhorar os seus relacionamentos. Lá no meu site, dos meus cursos, eu vendo esse workshop no meu site por R$ 335, mas eu vou dar esse material para você totalmente grátis, para que você possa aprender o conteúdo, criar às vezes suas palestras em cima desse conteúdo e fazer aquilo que eu te ensinei lá no primeiro vídeo da jornada do psicoterapeuta. Você só vai precisar criar a sua apresentação e sair por aí oferecendo sua palestra, os seus vídeos, ou você pode às vezes produzir um conteúdo com suas palavras e lançar vídeos nas redes sociais, postagens nas redes sociais sobre o assunto. Quando eu faço o cálculo de tudo isso que é oferecido, eu concluo que eu poderia cobrar pelo menos aí uns R$ 3.000 por tudo isso, porque eu sei muito bem o valor da minha hora, porque eu me esforço muito para fazer todas essas coisas aqui. Por trás desse valor estão aí os mais de 6 anos que eu tenho dedicado a TCC e o que eu demorei também, o tempo que eu demorei para aprender tudo o que eu sei hoje. Mais o valor do curso essencial da TCC e mais praticamente 1 ano de mentorias em grupos que já estão gravadas também. E além das mentorias futuras. Juntos, tudo isso podia custar R$ 2.000, que seria um preço justo. Afinal, quanto custaria, por exemplo, uma mentoria por mês aí comigo, né? Basta ver quanto custa grupos de estudos mensais ou uma supervisão em grupo, que pode custar aí de R$ 50 a R$ 90 por encontro. Isso sem se você ter a ideia de quem vai realizar o grupo. Comigo, no caso, pelo menos você já sabe meu jeito de explicar, meu jeito de te ajudar e tudo mais, você pode às vezes se identificar mais com isso. Os minicursos poderiam ser disponibilizados pelo menos aí uns R$ 200 cada, pois quanto tempo de pesquisa e estudo você iria demorar para aprender o básico de ser direcionado para ansiedade, depressão, luto, TEPT e emagrecimento. São assuntos bem atuais que aparecem bastante no consultório
e que vai trazer grande valia. A sessão de supervisão, por exemplo, comigo custa R$260 atualmente, que é o valor da minha sessão hoje. E se você já tentou fazer supervisão comigo, sabe que no momento eu não estou mais fazendo supervisão por indisponibilidade de tempo no consultório. Mas você vai poder ter uma sessão comigo ou ter acesso às gravações das sessões de supervisão dos alunos, simplesmente participando do curso. Porque para o curso eu tenho um tempo separado específico para isso. O grupo do Telegram eu nem tenho como quantificar um valor, porque quanto custa aprender aí com acerto os erros dos outros. Nesse grupo do Telegram todos os alunos vão poder trocar experiências, materiais e aprender uns com os outros, inclusive comigo, sem custo algum, né? Os alunos estão sempre disponíveis lá, eles mandam dúvidas, eles se respondem muito legal, muito bacana mesmo, o pessoal gosta bastante. Ainda tem o curso 4 semanas para se livrar do estresse e burnout, que eu vendo por R$335, que eu não vou te cobrar nada se você se inscrever aí no primeiro dia. Somando tudo isso que eu te mostrei, na verdade, se a gente pensar, eu acho que dá até mais do que R$3.000, mas eu poderia dar um desconto e cobrar aí uns R$3.000 que eu falei, mas não se assuste ou não se desespere, porque as inscrições do acesso prêmio não vão custar R$3.000. Na verdade, eu não vou cobrar nem metade desse valor. Agora, para aqueles que estão realmente interessados em participar do acesso prêmio, eu decidi adicionar um super bônus. É um bônus assim inestimável, um bônus incrível. Eu decidi acrescentar o meu curso Atuando nos Transtornos de Ansiedade, que eu vendo por R$500 sem nenhum custo adicional. Esse é um curso completo. O outro é um mini curso. Esse é um curso completo de ansiedade, onde eu explico em detalhes como trabalhar os transtornos de ansiedade, como os transtornos de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social e transtorno obsessivo compulsivo, que na época era um transtorno de ansiedade, por isso tá aqui. O mini curso é uma ansiedade de maneira geral. Esse é um curso mais completo, focado. Esse é um bônus muito exclusivo e por isso ele tem uma condição especial. Ele só vai estar disponível para aqueles que se inscreverem na segunda-feira até o meio-dia e fizerem parte do meu grupo de super interessados. Olha, um super nome aí para atiçar vocês. Se você tiver interesse em garantir esse bônus, fique atento no e-mail ou no WhatsApp, que eu vou mandar mais informações sobre ele no domingo. Quem quiser participar da próxima turma da Terapia Cognitiva Online Prêmio vai poder se inscrever por 12 vezes de R$ 67,91 ou R$ 697 à vista. Você vê, seria aí menos de R$70 por mês se fosse dividido. Se fosse somente as mentorias, você estaria investindo R$70 para 1h30 de mentoria em grupo mensal, o que já é uma baita oportunidade. Mas há outras coisas inclusas que já falei que não preciso aí ficar repetindo. É muito bom falar que se você já for meu aluno, seja do Essencial da TC original, lançado aí desde 2007, seja da versão 2.0, lançada no meio do ano de 2020, se você quiser participar, você vai ter desconto na sua inscrição. É só você acessar lá a plataforma, vai ter um módulo novo lá, falando para você poder se inscrever. Então, enquanto as inscrições estiverem abertas do prêmio, você que é meu aluno pode conferir dentro da plataforma do curso um módulo falando sobre o prêmio, com a possibilidade de você se inscrever com desconto. Ao mesmo tempo, eu vou enviar um e-mail para todos os alunos com os links da inscrição, para a inscrição aí com desconto. Talvez você possa estar achando caro, mesmo com todos esses descontos que eu dei, e tá pensando em deixar para participar mais para frente, ou continuar tentando sozinha ou sozinho. Se você está pensando em participar em uma outra oportunidade, eu tenho que te dizer que a última turma desse curso aconteceu em janeiro, tá? 5 meses atrás. E vários alunos já relataram estar colhendo aí os resultados do curso. Assim, deixar de participar para participar na próxima vez, caso seja possível você participar agora, né? Se for possível você participar agora e deixar para depois, pode atrasar um pouquinho o alcance, você conseguir ter acesso a tudo isso e alcançar às vezes o que você deseja. Se você está pensando em tentar seguir a sua jornada por conta própria, eu posso te dizer que realmente eu acredito que eu cheguei nos resultados que eu tenho hoje porque eu tinha alguém para me mostrar o caminho, como eu já falei para vocês, e por ter a possibilidade de errar tentando várias coisas quando eu comecei. E eu quero te mostrar o que fazer e o que evitar. Eu quero que você não continue insegura, sem saber se você está utilizando a técnica correta, sem saber se você fez o diagnóstico correto e ainda com medo de começar.
Se isso acontecer, a grande chance de você acabar desistindo da psicologia, como muitas pessoas acabam fazendo e acaba trabalhando com outra profissão, uma profissão da qual às vezes a pessoa não escolheu, que você não escolheu e foi trabalhar mais por ter algo mais seguro. Eu não sei se você conhece algum psicólogo que está patinando na profissão. Muitos estão. Talvez até mesmo você esteja patinando. E esse ato de patinar desmotiva muita gente e elas acabam desistindo completamente da profissão. Eu tive sorte de ter minha mãe, que é psicóloga e já tinha trilhado um caminho para me apontar aí na melhor direção. Ela me orientou no que fazer para não patinar e isso é o que eu quero fazer com você dentro de Terapia Online Premium, Terapia Cognitiva Online Premium. Eu peguei mais de 6 anos de aprendizado, experiência prática e coloquei em um curso por R$ 697. Isso dá 38 centavos por dia. Será que o seu dia não vale muito mais do que 38 centavos ou aí R$70 por mês, quando a gente coloca dividido em duas vezes, mas daí tem juros, né? Com certeza vale. Então, se você não quer mais perder tempo e quiser começar a sua própria jornada como psicoterapeuta, faça parte da turma Terapia Cognitiva Online Premium. Eu não posso deixar de falar da garantia, porque nós temos uma garantia. Você vai ter 7 dias a partir da data da sua compra, da sua inscrição, para decidir se esse treinamento é para você ou não. Se dentro de 7 dias você não gostar, só o que você precisa fazer é enviar um e-mail e eu devolvo todo o seu dinheiro. Eu coloco 7 dias porque você já vai ter acesso a todas essas coisas. Você pode assistir muitas coisas já. Você vai poder assistir as mentorias gravadas e ver como elas são feitas. Vai poder assistir os 4 módulos inteiros sobre o TCC, ver os mini cursos direcionados para depressão, ansiedade, luto e o TEPT. E se você não gostar da forma que eu dou a aula, não gostar do conteúdo, qualquer outro motivo, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que eu não vou te fazer nenhuma pergunta. Talvez eu pergunte por quê, né? Assim, mas você não precisa responder como algumas pessoas fazem. Dito isso, agora você só precisa saber que as inscrições vão abrir na segunda-feira, às 7 horas da manhã. A minha equipe vai mandar o link para as inscrições no seu e-mail e também nos grupos de WhatsApp. Portanto, muita atenção nesses canais se você quiser garantir a sua vaga e o bônus aí do primeiro dia e o bônus aí do meio-dia. Quem se inscrever no primeiro dia até o meio-dia, como eu já falei, vai ter acesso a todo o conteúdo que eu falei aqui, inclusive aí, incluindo o TC atuando nos transtornos da ansiedade. Quem se inscrever na segunda após o meio-dia até as 11h59 não vai receber o curso completo da ansiedade, mas vai receber aí o workshop de estresse e burnout também. Quem se inscrever após segunda-feira vai ter acesso a todos os conteúdos, mas não vai ter acesso ao curso completo de ansiedade, nem ao workshop 4 semanas para se livrar do estresse e evitar o burnout. Você tem o final de semana para se planejar e decidir se você quer ou não participar dessa turma. E se por acaso esse não for o seu momento de participar, tudo bem, outras oportunidades vão aparecer. Pode, às vezes, levar um tempo para isso, mas outras oportunidades vão aparecer. Eu vou continuar também lá no YouTube, no Instagram, com conteúdos gratuitos que podem te ajudar bastante. Então, estuda um pouquinho isso e te vejo na segunda-feira dentro do curso. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo aí da jornada do psicoterapeuta. Espero que você seja uma pessoa executora, não fique patinando, aplique tudo que você aprendeu e não perca mais tempo, porque vai fazer diferença nos seus resultados. O evento acaba aqui. Um abraço e até a próxima live no YouTube, pois elas continuam aí todas as semanas, toda semana. Meus vídeos também tem toda semana e tudo mais. Muito obrigado e até mais.